Nós paramos aonde? Nós estamos no capítulo 37. Capítulo 37, livro de Gênesis. Vamos ver se eu consigo. Bom, 37 cada um. Qual versículo? 29 já? Então, nós vimos semana passada que os irmãos de José, com raiva no momento que ele chegou naquela região aqui, ó, nós vimos aqui que ele chegou aqui, nessa região onde estavam os irmãos dele, né? Aqui tem a região de Siquém, eles estavam um pouquinho para cima, chamando da Dorcã, e ali eles, com raiva do irmão, quiseram matá-lo. E aí, para a ideia de irmão, não mata Rubem, que era o mais velho, volta, eles vão jogar ele na cisterna. O 29 fala assim, ó, tendo Rubem voltado, ou seja, no momento em que eles jogaram o irmão dentro da cisterna, nós falamos dessas cisternas aqui, está passando uma grande caravana. Essa grande caravana, eles sempre desciam aqui, ó, dessa região, porque eles faziam muito negócio no Egito. Então, essa era uma rota muito comum. Então, tanto dessa região, toda a região pagã aqui, ó, eles entravam para essa região de Canaã em direção ao Egito. O Egito era uma grande nação. Então, eles desciam para cá para fazer venda de toda a mercadoria que eles tinham. E aí a gente vê que a gente vai ter um contraste aqui. Em um versículo vai falar os ismaelitas e mais na frente vai falar os midianitas. É bom a gente tirar essa dúvida, né? Porque tanto os ismaelitas quanto os medianitas faziam parte, ou essa palavra era sinônimo, ou eles faziam parte do mesmo clã. Os israelitas, os ismaelitas e os medianitas faziam parte do mesmo clã. O certo é que eles estavam descendo, vendendo, né, comprando, indo em direção ao Egito. Como o Egito está aqui embaixo, logicamente estavam passando por aqui assim. Ó. Quando então os irmãos têm ideia de tirá-lo e vendê-lo por quanto? Quanto de dinheiro foram vendidos? Aí fala o quê? 20 moedas de prata. 20 moedas de prata? De prata? 20 ciclos de prata. Quer dizer, por que fica chamando atenção para esse 20 aqui? Se a gente se recordar, lá na frente, Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30. Quantas moedas de prata? 30 moedas de prata, não foi? Então, Jesus foi vendido por 30 moedas. Moedas de prata. Mesma prata, né? E por que José foi vendido por 20? Será? Mas o valor de Jesus já é escravo. Agora de escravo, estou falando de pessoa, né? Porque nesse período aqui, ó, é interessante fazer essa ponte. Nesse período aqui, ó, ainda não estava estabelecido qual era o valor real de um escravo, né? E possivelmente os medianitas e os ismaelitas, isso aí, eles ofereceram um pouco menos, eles pagaram um pouco menos, primeiro porque o escravo foi o quê? Primeiro que José foi oferecido. Os medianitas não estavam atrás de escravo naquela região. Né? Então foi oferecido. Possivelmente eles viram naquele momento a possibilidade de ter um lucro o quê? Maior. Então não ofereceram 30, porque ao chegar depois para vender, o lucro seria bem. Então você está me oferecendo muita oferta. O que faz com que jogar ele fora mesmo? O que é a oferta? Se você tem muito tomate, excesso de colher tomate, o que o tomate faz? Ele vai no preço. Você paga um preço menor. Se você está me oferecendo alguma coisa, eu jogo. José não era um escravo, era? Não. Então, quando eles ofereceram 20 ciclos, os irmãos aceitaram, eles olharam lá na frente e falaram assim, vamos vender no Egito por preço normal e vamos ter mais lucro. Só que José não era escravo.
A Bíblia fala, nós chamamos a atenção aqui, José tinha qualidades, assim, era um rapaz jovem, 17 anos, era forte, era um cara bem bonito, fisicamente bonito, né? Era um sujeito inteligente, então, olharam para ele e falaram que o jovem desse no Egito vai valer uma grana. Compraram ele e desceram por aqui, ó. Na medida que foram descendo, eles passaram nessa região aqui, ó, e ele ao longe olhou quem? As colinas de Hebron ali, onde o pai dele morava. Ele vai chorar um largamento, nós vimos isso aqui já, né? Tendo Rubem voltado, então na hora que eles fazem isso, Rubem sai, possivelmente para ver o rebanho dele. Quando ele volta, aí já acontece isso, 29. Rubem voltado da cisterna, esse que José não estava lá. Então, rasgou as suas vestes. O que significa rasgou as suas vestes? Naquele tempo. Desespero. Humilhação. Naquele Não momento. estava no momento da negociação. Não estava, ele tinha saído. Quando ele volta, o irmão não estava lá, não estava em lugar Que nenhum. a gente viu antes que a intenção dele era devolver o menino em segurança. Exatamente. A intenção dele não era matar. Ele, como o irmão mais velho, ele joga na cisterna. Depois que os irmãos se afastassem, ele queria fazer o quê? Tirava o irmão e levava para o pai dele. Mas os irmãos, quando viram chegando ali os mercadores, temos uma ideia: vamos vendê-lo e não vamos matá-lo. Então, já assim, mesmo com a raiva que eles tinham, já parava no coração deles: ó, precisa matar, né? A gente vende esse livro dele. A gente pega uma grana e vende esse livro dele. Veja a condição da mente daqueles irmãos. E eram irmãos. E era costume naquela época, cada vez que a pessoa sentia uma grande decepção, uma frustração muito grande, ou uma perda muito grande, a gente já vê na frente aqui que esse também foi o comportamento de Jacó, quando descobriu que o filho estava morto. Né? Então era comum, na tristeza, eles rasgarem as vestes, vestirem roupa de pano, né, e raspar a cabeça. E fala assim, ó, 30, e voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino e eu para a mão direita. Então aqui mostra o desespero de Rubem. Quando ele não vê que o irmão está lá, ele se sente completamente desamparado e ele pergunta assim: para onde eu irei? Ele estava pensando em quem nesse momento? No pai dele. Ele fala assim: o que eu vou fazer com meu pai? O que eu vou dizer para meu pai? Aí 31. Então tomaram o quê? A túnica. Cara, vejam que essa túnica foi um dos grandes problemas de quem? Nós conversamos aqui. Qual foi o problema maior? Um dos problemas que causou tanta inveja, tanto problema. Não foi essa túnica? Ficou se gabando. Lembra? Nós sabemos que essa túnica, e a Bíblia fala que ela tinha o quê? Mangas, e ela era. E essa manga comprida, e essa manga lá embaixo significava o quê? Ele era superior. Exatamente. Só usava aquela túnica que era ou de família real ou de família rica. Ao Jacó ter dado aquela túnica para ele, causou um problema para ele, para Jacó e para os irmãos. Ou seja, a preferência de Jacó com José já era um problema muito sério. Muito sério. E aqui você veja, quando ele vendeu o irmão, venderam com a túnica ou sem túnica? Sem túnica. Certo. A túnica significava o quê? Você agora vai ser vendido sem túnica. Você agora vai ser quem você é. Você agora está sendo humilhado, está sendo vendido como o quê? Como escravo. Então, em vez de você agora, olha só aquele momento, até isso é preciso a gente medir. Tira a túnica e vende, você agora é escravo. Ou seja, no momento em que você está com essa túnica achando que você é importante, que você é de família real, que você falou o seu sonho, no seu sonho todo mundo o quê? Se inclinava diante de você, agora quer ver? Tu agora é escravo. E a caravana começou a andar. Imagina o desespero, os gritos de José. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E ele foi embora gritando, né? E possivelmente, naquela época, os maridos madianitas amarravam os escravos, né? Não, eu imagino até que ele foi até os pés dos irmãos: por favor, não façam isso, o que vocês estão fazendo comigo? Assim, o apelo, eu acho que isso ficou
ficou na mente dos irmãos, que ficou como assim, o que foi que nós fomos com o nosso irmão? Eu digo assim, como é que fala? Aquele sentimento que fica depois do remorso, né? Porque eu acho que os irmãos, ele fez de tudo para que aquilo não acontecesse. Mas o problema é que os irmãos estavam com tanta raiva. Tanto ódio que não viram O isso. que eles viram? Pode ser que no coração de um ou de outro aquilo realmente aconteceu. Agora, no geral, ninguém se arrependeu ao ponto de falar: peraí, para, caravana. Não devolve. Tá aqui, não, devolve aqui, eu quero, nós nos arrependemos aqui. Alguém fez isso? Ninguém fez. Quando o Rubem chega, ele fala: cadê o menino? Aí conta para ele. Ele fala assim: o que eu faço agora? E o que ele faz então? Ele rasga as suas vestes. É o único que nesse momento manifestou qualquer tipo de Compaixão. arrependimento ou compaixão, que viu a besteira que tinha feito, né? E então tomaram a túnica de José. Essa túnica que foi o problema. Então você vai embora, mas sua túnica fica. Aí pegaram a túnica dele e falaram o seguinte: como é que vamos falar agora para o nosso pai o que aconteceu? Ele falou: bom, aí eles arquitetaram. Vamos dizer então, ou seja, juntando o que aconteceu, agora vem a mentira, né? Aí eles fizeram o que fizeram, agora vamos mentir. Vamos pegar essa, agora que nós fizemos, vamos inventar uma mentira e vamos maquiar essa mentira. E essa maquiagem, ela foi maquiada de quê? De sangue. Então você vê, quando você faz uma coisa errada e que você mente, você precisa o tempo todo fazer o quê? Mentir. Criando um novo fato, uma nova mentira para sustentar, exatamente essa palavra é, para você sustentar essa mentira. Ou seja, no momento em que eles resolveram matar, não mataram. Aí fizeram o quê? Tiraram e venderam. Na hora que vende, ganham dinheiro. Pô, mas tem um problema depois. Ele é o filho preferido do nosso pai. Como é que nós vamos justificar que esse menino sumiu? Tem uma ideia. Vamos dizer que ele foi devorado por feras. Vamos dizer que o nosso irmão foi atacado por uma fera. E aí, que era mentira. E como é que era a forma de provar essa mentira? Usando o quê? A túnica. Então eles pegaram a túnica, fizeram o quê? Está falando aí, ó. Mataram um bode e molharam o quê? No sangue. Aí pegaram aquilo ali, né? Deve ter molhado no sangue. Rasga essa túnica. Pega a túnica e rasga assim, ó. Para falar com o bicho. Rasga a túnica. Pra vocês terem ideia da importância dessa túnica. Ou seja, a túnica no momento que foi o momento de quê? De glória, de elevar um filho, foi o mesmo instrumento usado para quê? Para mostrar o quê? A destruição, a morte dele. Ou seja, o mesmo instrumento pode ser usado para o bem e para o mal. Eles pegam a túnica, rasgam a túnica, molha de sangue. E depois fala o seguinte aí, ó. O versículo seguinte, o 32, né? Fala assim, ó. E enviar a túnica talar de mangas compridas. Olha só, o detalhe da manga. Bastava falar a túnica, né? E enviava a túnica talar de mangas compridas. E fizeram-na levar a quem? A seu pai. Lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Eu pergunto assim, quanto tempo eles ainda ficaram longe, não voltaram para casa, né? Fizeram questão de permanecer longe depois de todo esse evento, né? Porque não aconteceu e logo vieram embora. Talvez passaram mais de um mês, 2 meses, 3 meses longe de casa, fizeram questão de nem voltar tão cedo. Não, mas tem um segredo aí que nós ganhamos, que vocês precisam captar. Eles mandaram. Vocês perceberam quem foi que entregou a túnica? Mandaram um mensageiro na frente, não sei se não serve. Eles não tiveram coragem de entregar. Olha só. Olha o nível de culpa que já estava neles. Eles não entregaram. Eles mandaram alguém entregar, algum empregado, vai na frente e entrega, e já vai preparando o ambiente como é que chegaram. Não temos culpa de nada. Eu falei para Não vocês. sabemos de nada. A gente só encontrou e está mandando de volta. Essa região ficava a 95 km de distância onde eles estavam. E 100 km de distância, tocando os animais, era levar meses até. Eles já estavam 3 meses fora de casa. Não foi semana passada isso?
Estava 3 meses fora de casa. Voltar isso, o que fez eles voltarem? Nesse momento, a morte de José. Porque não dava para eles mandarem a túnica cheia de sangue e continuar aqui. Falou, pô, nosso irmão morreu, precisamos ir embora. Então chega o mensageiro, levou na túnica e entrega para Jacó. Falou, teu filho morreu. Acabou. Né? Então eles voltam. E fala assim, ó. O 30 fala assim, e ele reconheceu e disse, ele mesmo toda rasgada cheia de sangue, que Jacó reconheceu, né? É a túnica do meu filho, um animal selvagem o teria comido. Certamente José foi o quê? Despedaçado. Por isso que eles rasgaram, né? Eles rasgaram a túnica, mostrando realmente meu filho foi despedaçado. Então Jacó fez o quê? Vocês estão vendo que no 20 ali, voltando um pouquinho, no 29, Rúben, quando ficou sabendo, fez o quê? Agora lá com Jacó ele fez o quê? Está vendo aí? Rúben, o irmão mais velho, o primogênito, aquele que cuidava, quando ele viu que os irmãos tinham feito, ele fez o quê? Rasgou as vestes. E Jacó, aqui já no 34, rasga as suas vestes, cingiu de pano de saco. Ele aumentou o filho por muitos dias. Então era comum naquela época, foi o seguinte: rasgava as roupas, demonstração de total tristeza e desespero, rasgou as roupas, vestia a roupa de saco. É como se a gente pegar esse saco mesmo, essa estopa, esse pano que você usa para limpar o chão, né? E você se veste aquilo. E muitos deles faziam o que ainda? Raspavam a cabeça e pegava cinza, pegava terra e se jogava em cima, mostrando o nível de tristeza que eles estavam. Foi exatamente Jacó. O problema é que assim, os irmãos não sabiam que Jacó, Israel, ele fosse sofrer tanto com a tristeza. Eles não imaginavam que aquilo atingiu o pai daquela forma, né? Lamentar, aqui afirma. Muitos dias foi o tempo que ele mandou. Ele assim, levantaram-se todos os filhos, todas as filhas, para o quê? Consolar. Como o tempo ia passando e Jacó não melhorava, os filhos começaram a ficar preocupados. Porque antigamente, naquele período, o sofrimento pelo luto tinha um período. A partir daquilo ali, a pessoa ia se acostumando, se acalmando e parava. O problema é que Jacó não conseguia se recuperar. E como ele não conseguia se recuperar, os filhos então começaram a ficar preocupados com ele. Ele falou, nosso pai está sofrendo demais, está acontecendo algo diferente com ele. Nós precisamos tomar uma providência. Então aqui fala o seguinte, que quem se levantou? Todos os seus filhos, e quem mais? Opa, mas nós estudamos aqui, agora nós estudamos no passado, ele tinha quantos filhos? Homens. E quantas mulheres? Quem está falando mulheres? Filhas. É por isso que eu pego você, entendeu? Eu falo assim, se a gente não estudar direitinho, a gente vai o quê? Passando por cima desses detalhes aqui, e esse detalhe são importantes. Não é? Quem são essas filhas de Jacó? Seriam as esposas das filhas? Os netos. Exatamente. No Oriente, quando você tinha um patriarca, o patriarca ele era considerado o pai da nação. Então, essas filhas eram possivelmente as noras, entendeu? Todas as mulheres que faziam parte do clã dele ali eram consideradas como filhas do patriarca. Por isso que fala as filhas, ou seja, todas as esposas dos filhos, dos 12, todo mundo se levantou. As esposas sabiam o que eles tinham contado? Não, ninguém sabia, só eles, né? Isso era um segredo que estava guardado entre eles. Então, as noras, as mulheres, por exemplo, para aquele clã, todos se levantaram para consolarem ele, porém o que? Se recusou a ser consolado. Ele disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Então vocês imaginam o nível de tristeza de Jacó.
aquilo atingiu de uma forma tão espantosa que os meses se passavam, ele não se consolava, a ponto de preocupar toda a família, e a família queria consolar e ele não queria ser consolado. E de fato o chorou o seu pai. E fala assim, 36. Entremente, os medianitas, aí você passa, continua, venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda. Aqui nós vemos que, aqui fala em medianitas, lá fala ismaelitas. Eu falei, já expliquei, que possivelmente faziam parte do mesmo clã, ou podia ser sinônimo isso aí, né? Chegando ao Egito, então, eles fizeram essa viagem aqui, chegando lá no Egito, entraram no Egito com José, e imagine José, né, nessa situação, chorando como chorou, ele passando com essa caravana aqui, amarrado, preso, que se desse chance para ele, fugir, ou não fugir. Na hora. Então vem, comprou, amarra ele. Amarra os pés, amarra as mãos, amarra ele numa carroça e ele foi andando. Então ele foi andando. Possivelmente quando ele passou assim, que eles viram de longe as colinas de Hebron, imagina a angústia, a dor que não foi José vendo, indo embora e se despedindo da terra dele. Entrando numa terra estranha. Ele era, de repente, um caçula, um protegido e virou o quê? Escravo. Imagina a chegada de José aqui, ó. Quando ele entra aqui no Egito, que já tinha deixado para trás a terra de Canaã. Ele entra no Egito e foi caminhando então para a capital do Egito. E lá, levado como escravo, junto com outros escravos, ele foi oferecido. Você imagina a dor que José não sentiu. Mas olha só como é que Deus faz as coisas. Nesse momento em que José entra no Egito, e agora nós temos aqui uma novidade, né? A gente está falando o tempo todo dessa região de Canaã aqui, ó. Nós falamos de Padã Arã, nós falamos de Canaã, falamos como viveu, a fuga dele, a fuga de Jacó, a volta de Jacó, o retorno de Jacó à terra, ele volta com todos os filhos, com suas mulheres, acha o pai vivo, começa a ficar aqui, mas de repente um dos filhos dele vai para o Egito. E aqui começa então uma nova história. Veja como Deus faz. Deus entra agora. É preciso Deus agir. Então quando Deus começa a agir, ele começa a mudar a história do povo de Deus. O que seria uma tragédia completa aqui, ou seja, um filho vendido, a mentira dos irmãos, a confusão que se gerou. Um dos irmãos entra no Egito e Deus, ele simplesmente não abandona José. Ele pega esse fato terrível que aconteceu nesse momento. Esse momento vai ser usado, ou seja, ou para quê? Para salvar o quem? O próprio José. No futuro salvar quem? A família. Toda a nação. Ou seja, o que eles achavam, estavam fazendo, o puro mal, Deus converteria em quem? Em bênçãos. Seria convertido em bênçãos. Por quê? Porque o que aconteceu aqui, nesse momento, o que sobreviveria, o que ia sobreviver às nações, Deus ia usar esse momento, primeiro para preparar quem? O próprio José, né? José. Que ele precisava ser preparado. Deus entra na história dele para fazer desse mal o bem, transformar essa maldição em bênçãos. E Deus vai usar esse homem nessa terra pagã para transformar tudo isso em bênçãos. Então, na hora que ele sai da terra de Deus, Canaã, escrito Canaã, a terra prometida, Deus nunca falou para nenhum patriarca ou filho de patriarca sair da terra prometida. Toda vez que sai, é desobediência. Então, quando Jacó vai para Padã Arã, não foi porque Deus mandou ele para lá. Ninguém mandou ele fazer o que ele fez. Traiu, mentiu, fez tudo. Fugiu para cá. O que Deus faz? Vai com ele e pega ele e promete para ele, nesse caminho de ida, ele falou assim, olha, ele deita, ele sonha, ele vê Deus, fala assim, olha, você é o meu prometido, e essa terra vai ser sua, e eu farei de ti uma grande nação. Mesmo fugindo, ele volta, acontece tudo isso, pega o filho dele, joga para o Egito,
Deus fala o seguinte: eu prometi que dessa geração, desse povo, eu ia fazer uma nação. Então, mesmo numa terra pagã, ele vai para Padarã até o quê? Pagã. Lá ele conhece a mulher dele, casa com ela, 4 mulheres, desce com uns 12, 13 filhos. Chega aqui, o filho vai para onde? Terra pagã. Você vê que Deus usa, mesmo nos nossos erros, em lugar que Ele não quer que a gente vá, apesar da quantidade gigantesca de erro que nós cometemos, Ele está sempre nos dando o quê? Um escape. E aqui então Deus entra com José no Egito. Ele entra dentro do Egito com José. O interessante, né, também, José fez, eu acho, um pacto com Deus, assim: eu vou servir o Pai, o Deus do meu Pai. Né? Ele se pôs na mão de Deus e disse assim: Senhor, eu quero ser um servo teu nesse lugar pagão. Né? Então José também fez esse pacto com Deus. Apesar de José ter 17 anos, quando ele sai daqui, finalmente entra no Egito, nessa terra pagã, ele decide. Ele tem uma decisão, pessoal. Ele fala: olha, eu sei, por conhecimento, que é uma terra pagã. Eu vou continuar servindo a quem? Aí eu pergunto, ele tinha motivo para servir a Deus? Sinceramente. Quando a gente está passando por alguma tristeza ou frustração, a primeira coisa que a gente quer abandonar é o quê? É Deus. Olha, se eu estou passando por dificuldade financeira, se eu estou passando por dificuldade de saúde, se eu estou abandonado, se eu estou sozinho, fizeram isso comigo, a nossa tendência é, a primeira coisa, é falar assim: Deus não gosta de mim, Deus abandona, não adianta eu orar, não adianta eu procurar Deus, tudo que eu faço é só prejuízo, tem sentido? Eu agora sou escravo de uma terra estranha. Olha, eu tive 2 sonhos, e esses 2 sonhos pareciam que eu seria uma pessoa importante, que eu ia ajudar a fazer alguma coisa. Eu sempre fui bom, porque qual era o defeito de José com os irmãos dele? Nós falamos, ele era o quê? Ele era o quê? Ele era fofoqueiro. Mas ele era fofoqueiro, até a fofoca dele, ele achava que era por quê? Para ser bom, porque ele era justo, meus irmãos. Ele fala assim: eu sempre fui bom, eu sempre servi a Deus, sempre obedeci meu pai, agora eu estou vendido, eu tenho tudo para odiar a Deus. Por que Deus não me protegeu? Não é, cara, não é essa a nossa reação? Não é botar culpa em Deus do que está acontecendo comigo? E por que então que eu estou fazendo um pacto com Deus, entrando na terra estranha como escravo? Não tem sentido. Não tem sentido. E você veja que mesmo nesse momento de tristeza, ele não abre mão de Deus verdadeiro. Isso é uma lição para a gente ou não é? Quando eu estou passando problema na família, problema de saúde, problema financeiro, problema de desemprego, seja o problema que tiver, eu tenho que botar na minha frente e falar: apesar disso, eu não vou deixar de confiar em meu Deus. E às vezes, meus irmãos, Deus usa esses momentos difíceis para nos ensinar alguma coisa. São nesses momentos difíceis que Deus usa para temperar os crentes. Quando a sua vida está muito boa, a tendência é você fazer o quê? As pessoas que falam que quando a vida está boa, ninguém lembra de Deus. Aí quando está ruim, lembra. Né? Nesse caminho aqui, ó, a gente passa por altos e baixos. Ó. A gente quer que Deus acabe com esse problema aqui, ó. Mas muitas vezes eu só vou acabar com esse problema aqui, no 47 do segundo tempo. Porque eu preciso que você aprenda. De outra forma, você não vai aprender. Ele conhece mais a gente do que a gente se conhece. Então, por isso que muitas vezes ele não dá o que nós pedimos, mas dá o que nós precisamos. Não adianta, ele não vai dar. Você pode morrer com alarme, com o couro do joelho, mas Deus não me dá. Não vai dar. Porque se aquilo for para a sua perdição ou para você se prejudicar, ele não vai dar. É por isso que o famoso dinheiro ou a riqueza que todo mundo tanto quer, não é para todos. Você pode se lascar, tanto trabalho não é para todos. E tem gente que até fica rico, depois que o quê? Fica pobre, porque não sabe nem investir. Eu falo: não adianta dar para ele, você não conseguir nem fazer o bem com isso. Então, Deus usa
os momentos difíceis, as horas difíceis, e ele vai pegar você de qualquer jeito. Ou vai ser na sua saúde, ou na saúde da sua família, ou vai ser no desemprego, ou vai ser... Ele vai pegar você de qualquer jeito, mas ele vai pegar. Se você não andar no caminho que ele está falando, ele vai assim, olha, não vai não? Eu quero que você vá por ali. Você quer ir por aqui? Eu vou te pegar aqui e vou te fazer para lá. E quando ele pega, E a gente sabe que é a mão de Deus pesando sobre você. A pessoa sabe, não tem jeito. É Deus ali querendo te burilar, te preparar. E aí é melhor você ficar dizendo aqui. Solta Zé, solta tudo e faz o plano nas suas mãos. Olha, você vai todo machucado, ferido, aí você vai de volta para o caminho que ele quer. Precisava daquele caminho? Precisava daquele ferimento? Como é o que a gente faz? Então, José, ele era o quê? Ele era orgulhoso. José, ele tinha qualidades que Deus gostava, por isso que Deus usou José. Mas ele tinha defeitos que Deus precisava o quê? Parar e trabalhar. O que levaria anos para Deus fazer com José em Canaã, para transformar José do jeito que ele queria, levou dias no Egito. Entendeu? Ou seja, o caráter, o orgulho, algumas coisas que ele precisava trabalhar em José, isso só seria trabalhado em anos em Canaã. Mas foi só levar ele para o Egito, em dias ele estava preparado. Em dias. Então, não se preocupe quando Deus te levar para onde? Para o Egito. Porque no dia que ele te levar para o Egito, ele vai estar fazendo o que com você? Ele está trabalhando em você. Então, os seus dias de Egito começam, mas acabam. Amém? Amém. Porque é o seguinte, não adianta você falar assim, eu estou no Egito sofrendo, ninguém me ajuda, ou Deus me abandonou, ninguém fala comigo, não sei o quê. É Deus trabalhando com você. E quando Deus trabalha com você, meus irmãos, nem ser humano pode chegar perto. Não adianta você falar assim, porque o irmão me abandonou, minha família. É Deus trabalhando com você. E você precisa daquilo. Agora, tem tempo para acabar? Tem. A gente conhece a história de José todo, não conhece? Onde foi que ele foi parar? Ele foi parar o governador do Egito. A maior nação do mundo naquela época era esse Egito aqui, ó. Estava crescendo e expandindo. Agora, até ele chegar a ser governador do Egito, meu amigo, foi chicotado, assim, chicotado, cortava a carne, cortava tudo, chegava no osso. Porque ele foi escravo, ele foi presidiário, ele foi tudo. Se você pegar a história final, que coisa linda. Vai passar pelo que ele passou hoje, se você quer. Só para você ter ideia. Quantos anos ele tinha quando ele saiu do Egito? Quantos anos ele tinha quando ele subiu ao trono do Egito? Como o primeiro-ministro. Quantos anos ele tinha quando ele virou primeiro-ministro? A mesma idade quando Jesus começou o ministério dele. 30 anos foi a idade que José tinha quando virou primeiro-ministro. Eu pergunto, quantos anos de sofrimento? Quantos? 13. Eu pergunto, se você soubesse que daqui a 13 anos a família ia ficar boa, mas se você ia levar chicotada, apanhar, ia ser escravo, você ia parar na papuda, você ia querer? Mas Você misericórdia, algo manda esse negócio desse trono aí. 13 anos escravo, papuda, o que? Presídio? Eu? Não quero. A gente está no Brasil, com toda a liberdade. O pouquinho dos problemas que a gente passa, ainda está morrendo, desmanchando. O RB não pode sair do sistema. Sai o BRB agora, O mundo acabou. o mundo está acabando. Eu estudo no colégio, eu estou querendo matar aqueles meninos. Já não aguento mais ir para lá. Os meninos. Se eu não aposentar, eu estou para morrer. Ou seja, os problemas que em tese, final de acabar, a gente já não aguenta os problemas do dia a dia. Né? Imagina se você for tirar de tudo que você tem, porque presta atenção, Jacó era pobre ou rico? Era rico. José era o quê? Um filho de papai.
De repente ele vê o quê? Escravos. Mas viu escravo aqui no Canaã? Ele viu aqui no Egito, está estranho, não conhecia ninguém. Nem falar assim. Nem a língua ele sabia falar. Ele levou tempo para aprender a língua. Era assim, ó. Estava aqui no Egito, escravo, com aquela roupinha de escravo, né? E o pessoal falando aqui, ó, e eu não entendi uma palavra, estavam falando bem ou mal de mim. Se coloca no lugar dele. O que eu estou querendo fazer para terminar aqui agora, o 38 que eu vou falar, é para entender o seguinte, que os nossos problemas, eles não são maiores que quem? Que Deus. Do que o nosso Deus. Não são. E tudo que começa tem um fim. E a promessa que nós vemos é que Deus usou essa maldição para tornar em bênçãos. E Deus precisava trabalhar em quem? O que ele não aprenderia em anos aqui, ele aprendeu em dias aqui. E na medida que ele ia sofrendo, Deus ia usando ele. E na medida que o sofrimento dele ia continuando, Deus ensinando. Porque por 10 anos ele foi escravo. Então aqui, esses 13 anos são divididos. 10 como escravo. E 3 como presidiário. É um negócio maravilhoso, né? 10 foi escravo. Aí quando achou que a coisa ia melhorar, ele tornou-se presidiário. Nada está tão ruim que não pode piorar. Então estava acontecendo com José. Ou seja, cada vez que a coisa melhorava, afundava para ele. Pisando na camisa dele. Então foram 13 anos onde as coisas só pioraram. Agora, Deus estava trabalhando com ele todo dia. Nesses 10 anos aqui que ele ficou como escravo, nós vamos ver aqui, nós já vimos que ele foi vendido para quem? Potifar. Potifar, que era o quem? Comandante. O comandante da guarda de quem? De Faraó. Até a providência divina foi usada para ele ser comprado por um homem que ele, como guardião, como escravo de Potifar, o que ele teve o privilégio? De conhecer muita gente. Depois ele começou a administrar a casa de Potifar. Ele conheceu prendeu a mim. Ele conheceu as maiores autoridades do Egito. Quem era Potifar? O rei, o chefe da guarda de quê? De todo o Egito. E José começou a ser o principal de escravo. Ele foi sendo o quê? De Potifar. Ganhando confiança. Ele passou a ser um assessor de Potifar. Então, ele começou a abrir, ele começou a administrar a casa, os bens, as fazendas de Potifar. Então, José, ele tinha contato com quem? Com as altas autoridades da onde? Do Egito. E ele, então, ao ficar responsável por administrar a casa e tudo que ele tinha, ele aprendeu o que? A administrar. Então, na verdade, o Egito foi o que para ele? Uma escola. Foi bênção, né? Para quando ele estivesse aqui, ele já tinha aprendido o quê? Tudo dessa região aqui. Ó. Vocês acham que sai do presídio, agora você vai ser governador do Egito. Eu não sei nada, sou presidiário. Jesus, e agora o que, eu faço? Esse cara, além de empresário, é burro, né? Eu vou usar isso para quê? O que vocês acham que Faraó escolheu José? José passou por muitos testes. Ele foi assim, ó, revelou o sonho, vai ser você. Nada disso, passou muito tempo até escolher José. Existiam pessoas muito mais qualificadas do que José a serem analisadas. Mas José, em tudo o que estava acima dos outros. Ele surpreendia. Mas existia. Ele era o quê? Escravo. Além de escravo, ele era o quê? Hebreu. Estrangeiro ali, né? Como é que vai formar um cara desse primeiro-ministro? O próprio Faraó ficou constrangido. Como eu vou fazer isso? Que esse sujeito era escravo do dia. Esse cara veio de outra terra. Como é que eu vou botar ele no trono? Vai ser primeiro-ministro. Mas, gente, quando ele viu que não tinha jeito, ele falou: não quero nem saber, agora vai de qualquer jeito. Não foi com facilidade que ele se tornou. Foi com muito sofrimento. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: hoje, a gente encerra dizendo o seguinte: não se preocupe com o que você está passando. Porque isso também vai passar. Deus nunca está mais presente na nossa vida, senão naqueles momentos que está passando por grande sofrimento e provação.
São as provações que nos aproximam muito de Deus. E a palavra que eu fecho hoje aqui, o nosso estudo, eu não conheço como é que está vendo de vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, segura na mão. Porque isso vai passar. E pode estar mais próximo do que você pensa. Vai passar. Não tenha dúvida disso. Amém?